Boa noite para todos. Vamos então iniciar a nossa fala dizendo que há várias semanas nós temos tido a preocupação nas palestras de apresentar temas evangélicos, temas doutrinários, simples, mas ao mesmo tempo com muita força para a nossa compreensão da doutrina. Todavia não podemos esquecer, nem devemos, que o Espiritismo é uma ciência. Não é uma ciência como as outras. Não é a ciência dos homens, que muitas vezes em laboratório fazem o que bem entendem. O Espiritismo não é assim. Ela observa aquilo que os Espíritos nos trazem. Se como religião é diferente das outras, como ciência também. Agora, não podemos esquecer é que a mediunidade da criatura humana, desde sempre, ela se tem manifestado com vigor, tem-se mantido muitas vezes indomável. Às vezes não há como domar a própria mediunidade quando descontrolada. E isso tem constrangido alguns cientistas e intelectuais do pensamento filosófico. E isso leva também a que eles quase obrigatoriamente tiveram que estar atentos e examinar com estudos sérios aquilo que a mediunidade ostentava em face das manifestações dos espíritos. Deste modo, nos mais diversos gabinetes de investigação, da investigação racional, esses homens de ciência mergulharam na complexidade deste assunto, não só do assunto mediunidade, mas também do assunto espírito. Procuraram respostas para o fenómeno e, através desse estudo, como dissemos, sério, inscreveram a ciência espírita nas conquistas do século XIX e do século XX. A par daqueles, e eram muitos, que tudo faziam no mecanismo das ciências físicas e do psiquismo nascente, porque temos que pensar que fim do século XIX, princípio do século XX, nasceram também as ciências da psicologia. Outros, sem se darem a qualquer trabalho, sem realizarem nenhum esforço consciente de estudo do assunto, acabavam por rotular tudo e todos de farsas e farsantes. Foram muitos aqueles que ao longo deste século e meio têm apontado o espiritismo como uma farsa e os médios como farsantes. Felizmente, porque quando as coisas promanam de Deus, elas têm sempre um fim útil. Felizmente, então, que verdadeiros homens de ciência, trabalhando com admiráveis médiuns, sérios e honrados, foram dando passos de gigante para conseguirem provar tudo aquilo que era apresentado na codificação da nossa doutrina. Comprovavam, assim, cientificamente, aquilo que os seguidores da nossa doutrina já acreditavam pela fé da razão. Seria muito fastidioso e até complicado enumerar todos os nomes célebres que, de uma maneira ou de outra, acabaram por deixar provas indeléveis das verdades do Espiritismo. Arrolá-los a todos e os seus trabalhos que foram feitos para atingir estes fins, não poderíamos neste espaço curto que dispomos, apresentá-los a todos, mas iremos citar alguns. Iremos citar alguns com uma preocupação, que vocês sintam estes nomes, pesquisem, leiam os trabalhos científicos que estão apresentados e que facilmente nós hoje temos acesso nos meios da internet. Fixem os nomes. Até porque quando nos apontam como crendeiros ou sujeitos às crendices das coisas dos espíritos, nós tenhamos bases sólidas científicas para contrapor aqueles que nos querem, de algum jeito, menosprezar. Então, temos que ter, no mínimo, quem frequenta a casa espírita, um conhecimento geral. O conhecimento geral de que a ciência já acredita e comprova em relação aos fenómenos mediúnicos.
A nossa doutrina tem 7 postulados principais. Só um não está comprovado pela ciência. A pluralidade dos mundos habitados. Mas tudo caminha rapidamente para nos apontar que outros mundos criados por Deus têm vida atuante, como nós temos vida na Terra. Começaremos por apresentar o professor Alfred Russel Wallace, um eminente naturalista inglês. Foi o primeiro a proceder a investigações de ordem científica, atestando ele a realidade dos fenómenos através de um inquérito mandado realizar por uma das sociedades científicas mais sérias do mundo, a Sociedade Dialética de Londres. O Dr. Paulo Gibier, depois de muito exame, acaba por ver os médios como deslocados do espírito. Começava já a perceber-se a interligação entre mediunidade e espiritualidade. O eminente professor Flournoy, desenvolvendo a sua teoria da criptomnésia, concorda com o conceito de Pierre Janet quanto ao subconsciente e às psicopatologias. Estudando a médium Helen Smith, constatou que ela falava sânscrito, oferecendo detalhes históricos sobre a Índia antiga que não se encontravam em nenhuns compêndios. E só foi possível comprovar o que ela afirmava depois de fastigantes buscas. Essas declarações foram comprovadas. Sânscrito é uma das línguas mais difíceis, sobretudo o antigo, o clássico. Sir Oliver Lodge, um notável físico, ele encontra, através da médium, a senhora Piper, o seu próprio filho Raymond, morto em 1915 na Primeira Guerra Mundial. Identificando-se ele, através da médium, com pormenores significativos que o próprio pai só mais tarde pôde confirmar. Oliver Lodge visitou vários médiuns e escreveu sobre a sua experiência em vários livros, incluindo o que dedicou ao seu filho morto, Raymond, or Life and Death, Raymond, a Vida e a Morte, no ano de 1916, que se tornou um best-seller. Ao todo, este homem escreveu mais de 40 livros acerca da vida após a morte, o éter, a relatividade e a teoria eletromagnética. Não fora ele, e se calhar nós hoje não andávamos de carro, porque ele foi o inventor das velas para fazer a combustão nos motores de combustão interna. Alexander Aksakov, um homem extraordinário, filósofo russo, ilustre conselheiro de Estado do czar das Rússias e um lúcido mestre na Universidade de Leipzig. Este homem, após acurado estudo do subconsciente, com médiuns extraordinários também, como Elisabeth Experience, Eusápia Paladino, William Eglinton e Henry Slade, aqui constatamos uma coisa muito curiosa. A primeira inglesa, Eusápia Paladino italiana, William Eglinton inglês também e Henry Slade americano. Como a espiritualidade destinou que nos mais diversos pontos do mundo despontasse essa mediunidade estonteante, quase, essa mediunidade profundamente ostensiva para comprovar os fenómenos. Então este homem apresenta em 1890 uma obra monumental, o professor Alexander Aksakov, Animismo e Espiritismo. Ninguém que tenha pretensões de conhecer a nossa doutrina poderá deixar de ler este livro, porque lá vai encontrar sólidas afirmações e comprovações da realidade do espírito. Este livro hoje é considerado um dos mais clássicos da doutrina espírita.
o próprio médico professor Charles Richet, Prémio Nobel de Fisiologia. Por curto tempo, ele foi talvez o maior adversário da mediunidade. Não acreditava. Mas à medida que foi aprofundando o conhecimento com os médiuns, ele cria uma nova palavra, a metapsíquica, para no fundo ser rigorosamente a mesma coisa que mediunidade. Foi uma palavra nova criada por ele como ramo da psicologia experimental, e que ele definiu como sendo a ciência que tem por objeto os fenómenos mecânicos ou psicológicos devidos a forças que parecem inteligentes ou a potências desconhecidas, latentes na inteligência humana. A realidade, aquilo que é expresso pela própria mediunidade. Ele analisa experiências de Crookes e Bolzano, William Crookes e Ernesto Bolzano, referindo-se àquilo que os médiuns davam passividade como sendo vibrações mentais. Também o pesquisador alemão, professor Reichenbach, estuda o fluido e o seu papel na mediunidade. Isto hoje a física quântica também já nos afirma. Tudo neste mundo de Deus, completando, tudo no universo de Deus é energético. E nós podemos substituir a palavra fluido por energia. Tudo é energia. Frederico Myers, psicólogo de Cambridge, William James, filósofo americano, os dois, após infatigáveis pesquisas, concluem com certeza absoluta que o fenómeno da mediunidade não procede das vias sensoriais comuns. Mediunidade não provém de nenhum dos 5 sentidos comuns. Por isso, hoje, muita gente aponta a mediunidade como sendo o 6º sentido. Charles Hugo registra pela psicografia versos em inglês, sendo ele francês. Versos que vêm assinados por Lord Byron, o grande escritor inglês, já falecido, e confirmados como sendo autênticos no estilo e na forma pelo pai de Charles, Victor Hugo, o qual declara que o filho não sabe a língua inglesa. Mas ele escreveu. Luigi Arnaldo Vassallo, jornalista do Corriere della Sera, reconhece o seu filho também falecido, Romano, através da médium Eusápia Paladino, conversando com ele no dialeto genovês, sendo esta médium analfabeta e que falava com muita dificuldade o próprio italiano, porque ela era napolitana e era nesse dialeto que ela se expressava. O professor César Gama e o Dr. Franco Rocha, estudiosos do psiquismo, assistiram a experiências com o médium Carlos Mirabelli, este médium extraordinário que escreve em grego, árabe, alemão, francês, inglês, espanhol e traça caracteres hieroglíficos egípcios antigos. O barão de Guildenstern B, que foi um médium de escrita direta, a pneumatografia, pesquisando intensamente essa sua capacidade, constata a escrita direta proveniente dos espíritos. Diz ele, esses fenómenos estão agora firmados sobre a base sólida dos fatos, permitindo que de hora em diante consideremos a imortalidade da alma como um facto científico e o espiritismo como uma ponte lançada entre este mundo e o invisível. William Crookes, este homem extraordinário de ciência inglês, físico, pesquisando a mediunidade de uma adolescente, Florence Cook, declara serem reais as materializações do espírito Katie King, que durante 3 anos ininterruptos
se fez materializar repetidas vezes, visitando o seu lar. Diz ele que o fenómeno é puro e simples. A doutrina é clara e nobre. E só quer uma coisa de todos nós. A doutrina espírita só busca em nós uma única coisa: a nossa renovação espiritual. A renovação espiritual da humanidade. Então, longa, como vimos, é a lista dos pesquisadores que travaram relações com os desencarnados e divulgaram o verdadeiro renascimento da fé cristã. Nem pode ser de outro modo, porque ele resulta de uma promessa de Jesus e que está no Evangelho. João 14,16. Eu vos enviarei o Consolador. Eu vos enviarei o Paracleto, o advogado, que vos explicará tudo aquilo que agora não entendeis. E isto justifica porque é que o Espiritismo só chega 19 séculos depois de Jesus. Era necessário que a ciência evoluísse. Que a ciência evoluísse nas suas várias áreas, sobretudo da física, da química, da própria psicologia nascente, a fim de se comprovar deste modo, através da ciência, os fenómenos espíritas. Foi com o aparecimento do Espiritismo que se iniciou a fase séria do estudo científico da mediunidade. E que hoje, alguns homens de ciência ainda teimam em não querer levar adiante, não percebendo nós de que têm medo, do que têm medo de encontrar, se calhar, quando tudo nos deveria levar a que as academias buscassem, através dos médiuns, entenderem de uma vez por todas aquilo que os espíritos buscam, ajudar-nos desse modo sempre tão carinhoso e, podemos dizer, caridoso. A ciência e o espiritismo, atualmente, informando e explicando os postulados da nossa vida eterna, são vésperas luminosas, não tenhamos dúvidas. Aí estão elas a brilharem, banhando-nos de luz para a nossa libertação final. Estamos no caminho para as praias sem fim da eternidade. Nós, os espíritos, somos imortais. Então podemos afirmar que o espiritismo matou a morte. Morre o corpo, sem dúvida, todos. Seja homem, animal ou planta. Tudo o que tem vida material morre, extingue-se. Mas aquilo que é a essência divina, aquilo que é a nossa semelhança com Deus, não vai morrer nunca mais. Aqui estamos nós todos, seres imortais, aguardando que os anos vão passando por nós para fazermos o aprendizado necessário, a termos a capacidade e ao mesmo tempo um merecimento de nos aproximarmos de Deus. A doutrina que, tal como o grande escritor Richard Bach, aquele que escreveu o livro extraordinário de Fernão Capelo Gaivota, afirma: nada acontece por acaso. Não existe a sorte. Há um significado por detrás de cada pequeno ato. Talvez não possa ser visto com clareza imediatamente, mas sê-lo-á antes que passe muito tempo. Então todas as nossas dúvidas ainda, aquelas que ainda persistem, a pouco e pouco, se nós quisermos aprofundar o estudo daquilo que nos pode efetivamente libertar da ignorância, nós chegaremos lá para compreender tudo isto. E para vermos que realmente, no mundo de Deus em que nós estamos, não há acaso, porque o acaso é o nada não existe. No mês de agosto do ano de 2001, vamos dar um nome fictício para preservar a identidade da criatura. Moshe, um bem-sucedido empresário judeu-americano, viajou a negócios para Israel. No dia 9 desse mesmo mês de agosto, uma quinta-feira, entre uma reunião de trabalho e outra, aproveitou
para fazer uma refeição rápida. O local escolhido foi uma pizzaria, precisamente no centro da cidade de Jerusalém. Havia uma enorme fila e ele percebeu que tinha que esperar muito tempo. Como não dispunha desse tempo, porque estava entre duas reuniões, como dissemos, indeciso e impaciente, que é o que acontece sempre connosco, quando encontramos uma fila, nunca temos tempo para as filas, pôs-se a zigue-zaguear por perto do balcão do atendimento. Aguardava alguma solução, como nós costumamos fazer, vinda do céu, porque não há quem não goste de furar uma fila. Um israelita, apercebendo a sua angústia, pergunta-lhe se ele aceitaria ficar no seu lugar, que ia ser praticamente atendido de imediato, e ele iria tomar a vez dele. Mais do que agradecido, aceitou. Fez o seu pedido, comeu e rápido saiu na direção do local da reunião de negócios interrompida. Menos de 2 minutos de ele se ter afastado da pizzaria, ouvi um estrondo aterrorizador. Assustado, perguntou a quem vinha correndo daquela direção o que acontecera. Era um jovem que lhe disse ter sido um homem-bomba que acabara de se fazer detonar na pizzaria Sebarros. Menos de 2 minutos após ter saído da loja. Moshe ficou branco, lívido, atônito. Por apenas 2 minutos, ele escapara ao atentado. De súbito, lembrou-se de quem lhe tinha dado a vez. Certamente ele ainda lá estava, salvara a sua vida, e agora ele, com certeza, poderia estar morto. Com medo, correu na direção do atentado, pois aquele homem podia precisar dele. O caos tinha se instalado. O suicida colocara milhares de pregos na bomba. Morreu, ele, com 23 anos, e mais 18 pessoas, sendo 6 crianças. 90 ficaram feridas, algumas com muita gravidade. Cadeiras do restaurante, feridos e mortos, tudo estava espalhado na calçada. A multidão gritava na rua, uns em pânico, outros tentando ajudar. Moshe procurou o seu salvador, mas não o encontrou. Decidiu tentar mais tarde. Iria tentar nos hospitais, para onde tinham sido evacuados todos aqueles sinistrados. Esqueceu por completo a reunião, prevalecendo, como deve ser, o seu senso de gratidão. Tinha de saber se aquele homem precisava de alguma coisa. Finalmente, encontrou-o num dos hospitais. Ferido, lá estava ele acompanhado pelo filho. Contou-lhe ele ao filho o que se tinha passado e que faria tudo o que fosse preciso por ele. Depois de algum tempo despediu-se, deixando-lhe um cartão de visita para o caso do seu pai necessitar qualquer tipo de ajuda, que em nenhuma circunstância ele hesitasse em procurá-lo, buscando essa ajuda. Quase um mês depois, este americano, agora já no seu país, recebeu um telefonema no seu escritório de Nova Iorque. Era o filho do homem que lhe tinha cedido o lugar na pizzaria, contando que seu pai precisava, segundo a opinião médica especializada, de uma melindrosa cirurgia só possível nos Estados Unidos, na cidade de Boston, no Massachusetts. Sem hesitações, Moshe marcou tudo para que a operação fosse feita dentro de poucos dias. Fez questão em ir receber pessoalmente o doente ao aeroporto e acompanhá-lo na curta viagem de Nova Iorque para Boston. Talvez outra pessoa não o fizesse. Talvez outros não se esforçassem tanto por senso de gratidão. Mas ele esforçou-se. Até tinha o direito de pensar que o que fizera não fora com a intenção de o salvar.
Ou se calhar até lhe poderia ter dado lugar por um motivo qualquer. Apenas, afinal, lhe tinha oferecido um lugar na fila. Seria o pensamento de muita gente, mas ele não. Ele estava grato e sabia retribuir um favor. Naquela manhã de terça-feira, fez questão de ir com o que agora já considerava amigo e deixar de lado o trabalho. Sendo assim, pouco antes das 9 horas da manhã, daquele dia 11 de setembro, Moshe não estava no seu escritório, no 101º andar de uma das torres gêmeas do World Trade Center, onde todos sabemos o que aconteceu. Pela segunda vez, Moshe vê a sua vida salva pelo mesmo indivíduo. A primeira vez num gesto fraterno, a segunda vez levado pelo gesto da gratidão. Este episódio está narrado numa palestra muito curiosa de um rabino, o Rabino Zohar Frand, demonstrando-nos com esta pequena narrativa que não há casualidades. Estaremos sempre onde tivermos que estar. Isso os Espíritos nos ensinam. Não vale a pena correr nem saltar por aquilo que nós forçosamente tivermos que passar em função daquilo que são os nossos compromissos kármicos, nós estaremos. Mas se houver merecimento da nossa parte, através daquilo que formos semeando de amor e paz, de luz e carinho, nós iremos nos subtraindo às nossas necessidades dolorosas. Iremos, de algum jeito, refazendo as nossas dívidas do passado através do amor, subtraindo-nos e evitando muitas vezes a grave dor. Então temos, nesta singela palestra, muita matéria de reflexão. Buscarmos os homens de ciência para comprovar aquilo em que nós acreditamos. E ao mesmo tempo vermos como a vida diária, a vida do cotidiano, a vida simples de todos nós, a cada momento nos dá a exemplificação de que a espiritualidade olha por nós quando nós dela tivermos merecimento. O nosso Pai Criador, que às vezes nós blasfemamos contra Ele, porque não temos o que queremos, não temos o que desejamos, esquecendo-nos que todos os pais amam, quanto mais Ele nos amará a nós, as suas criaturas. E quando Deus não nos dá aquilo que nós desejamos, só há 2 motivos para isso. Ou ainda não merecemos, ou não é o melhor para nós. Então, nesta razoabilidade, neste pensamento tão razoável, nós podemos orientar a nossa vida. Vivendo com o que temos, não pedindo demais, nem à vida, nem a ninguém, a fim de que, com o que tivermos, trilhando os caminhos da retidão e do bem, nós possamos ser almas em ascensão, caminhando aos braços de Jesus para o abraço e caminhando para perto do nosso Criador. Que eles, nesta hora singela, nos abençoem e nos ajudem a conseguirmos este propósito.